Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte muito legal aqui do Jogo Aberto, falando dessa grande vitória do nosso Verdão, mantendo o Palmeiras na liderança, e você vai ver os antes se rendendo a vitória do Palmeiras com o time reserva. É isso mesmo, rapaziada. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Tá difícil, hein, de não conversar com o líder do campeonato. O Palmeiras poupou bastante gente, se poupou, resolveu dar uma folga pro desgaste da Libertadores e mesmo assim, lá em Caxias do Sul, bateu o Juventude por 2-0 e comemora a liderança mais uma rodada. Com várias mudanças no time, o Verdão abriu o placar em jogada pela direita. Cruzamento de Kelvin, chute prensado de Rafael Veiga e a bola se apresentou para Bruno Rodrigues marcar pela segunda vez no campeonato. A segunda contra o Juventude. Palmeiras 1-0. O time da casa tentou responder em falta cobrada pelo experiente Nenê. No segundo tempo, com mais espaço, o Palmeiras criou oportunidades. Felipe Anderson tentou e no rebote, Facundo não conseguiu completar para o gol. Na tentativa de Aníbal Moreno, defesa do goleiro Jandrei. O segundo gol palmeirense surgiu de um grande lançamento de Kelvin. Felipe Anderson dominou, carregou a bola e acertou um belo chute no ângulo de Jandrei. Golaço para ampliar o marcador. Depois do resultado consolidado, começou o show de Carlos Miguel. O goleiro do Palmeiras defendeu uma, duas, três. Não perca a conta, porque ainda vem a quarta e a quinta no mesmo lance. Com o ataque funcionando e o paredão fechando o gol, placar final, Palmeiras 2, Juventude 0. Por conta do cansaço físico e mental da classificação épica final da Libertadores, o Palmeiras poupou grande parte dos seus titulares. Mesmo assim, venceu o Juventude e conseguiu retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. É a vitória de uma equipa consistente, é a vitória de uma equipa de maturidade emocional, é uma vitória do todos somos um, é uma vitória do caráter, é uma vitória do orgulho, é uma vitória da responsabilidade. E isso que nós vamos procurar fazer, dar sempre o nosso melhor em todos os jogos, para procurar juntar, somar 3 pontos em cada jogo e lutar por esta competição até ao fim. E você jogar contra um adversário desse nível e conseguir neutralizar esses pontos e incomodar da maneira que nós incomodamos. Não lembro de grandes defesas do Jandrei, mas lembro de 3 ou 4 do Carlos Miguel, que nós poderíamos ali ter feito o gol e ter buscado o empate, enfim. Enquanto a tão esperada final da Libertadores não chega, Palmeiras e Flamengo vão disputando ponto a ponto a hegemonia do futebol brasileiro. Se eu não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a atrocidar-me, como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Edu Dracena, infelicidade, tristeza, isso não existe na sua vida. O Palmeiras conseguiu uma vitória épica na quinta-feira pela Libertadores, uma goleada expressiva, eliminou a LDU, que era dada pela maioria como finalista da Libertadores. E aí, cansado, não é? Tendo que ir até Caxias do Sul, final do país, um lugar que é bem longe, distante. Ganha o jogo 2-0, sem fazer esforço. Golaço do Felipe Anderson. Palmeiras é isso, é um time que usa o seu elenco e bem. Usa muito bem e ele agiu certo, Renato, na minha concepção, porque depois da quinta-feira, não só o desgaste físico, mas o emocional também foi muito grande. E você jogar um jogo contra o Juventude em Caxias, de quinta para domingo, a recuperação é muito pouca. Então colocou um time alternativo e esse time correspondeu. O time foi eficiente, aproveitou as chances que teve. É claro que alguns destaques, né? O Felipe Anderson fez aquele golaço, o Bruno Rodrigues também está fazendo muito gol. E o Carlos Miguel, que fez uma grande partida, está precisando disso, até mesmo para pegar mais confiança. E um time que jogou o jogo, Renata. Não foi uma exibição
ou glamourosa, como foi na quinta-feira, mas competiu. A característica do Palmeiras é essa. Jogadores que entram procurando fazer o seu melhor e aproveitou as oportunidades e foi efetivo no que foi preciso. Cicinho, já tinha no banco todo mundo, se desse errado a estratégia, o plano, era só simplesmente lançar mão de alguns titulares. Além disso, no jogo atrasado, já tinha batido por 4-1 no Allianz Parque o Juventude. Então é uma equipe que sabe o que faz, que tem essa vantagem da liderança, sabe que o Flamengo está ali colado, também batalhando, mas o Palmeiras erra muito pouco na Série A. Por isso que é difícil dar errado, Renata, porque os jogadores que entram, eles não entram pressionados, mas eles entram sabedores da responsabilidade que tem de manter o bom rendimento dos, entre aspas, titulares. Porque hoje, se você pega a equipe do Abel, é até difícil a gente adivinhar que equipe que ele vai colocar em campo, porque cada vez tem uma surpresa exatamente pelo alto rendimento do elenco, né? Nós não estamos falando de 11 jogadores, mas estamos falando aí de 15, 16 jogadores que está em alto nível e que pode tranquilamente entrar e dar conta do recado. E foi isso que o Palmeiras fez. Soube sofrer, tem um grande goleiro, tem grandes goleiros, né? Tem até o Lomba que, se houver oportunidade, vai entrar, vai dar conta do recado, porque todos sabem da característica que o Abel pede, daquilo que ele coloca em campo. Então, o Palmeiras sempre vai ser essa equipe forte, independente de quem joga. Ronaldão, o Edu falou sobre isso, Cicinho também, Carlos Miguel, um dos responsáveis por esse resultado. Que o Juventude até criou algumas oportunidades e o goleirão estava preparado. Demonstrou que, além de ser um grande goleiro, isso é verdade, ele estava um tempo sem jogar também. Então, você vai pegando, né, o jeito novamente, porque treinar é uma coisa, jogar é outra. E é um goleiro disparado aí na envergadura, 2,4 metros, um cara com explosão rápido. O Marcão até colocou um apelido nele, depois eu vou colocar lá no Instagram, um apelido que o Marcão colocou nele. Então é um negócio assim que chama atenção. E é um goleiro que também pode pensar em seleção brasileira. Olha o que eu estou falando aqui, hein? É um goleiro, porque quando ele estava no Corinthians também, ele fez grandes defesas. É um goleiraço. Aí ficou um tempo sem jogar, voltou, está pegando uma sequência, fazendo defesas. É um cara que dificilmente toma gol fácil aí. Esses goleirinhos que tem bracinho curto, ele não tem, não. Que isso, negão? Não me entrega, bebida. A inveja mata, né, Brasil? O que eu fico pensando? Imagina um comentarista de goleiro que fala mal de um goleiro sistematicamente. O goleiro tá sempre como o melhor do país. Eu elogiei! O negão que tá falando, negão, você nunca jogou no gol, velho. Para que sair. Ai. É que você tem que convencer o técnico da seleção, os técnicos da seleção brasileira. Confraria, né? O Palmeiras venceu, retomou a liderança do campeonato 2-0 para cima do Juventude e teve gol do Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues, as chances que ele tem, ele tá aproveitando, né, Jean? Tá aproveitando bem, né? Aliás, contra o Juventude foram 2 chances que ele já fez gol. É verdade. O jogo, né, em que ele faz o gol lá e... O retorno dele. Beija os joelhos, exatamente. E veio para jogar 2 anos antes, né? É isso aí. Cara, foi uma bela vitória do Palmeiras, não só pelo jogo, que foi um jogo tranquilo, e pelo golaço que a gente está vendo aí do Felipe Anderson, mas principalmente por conseguir vencer de maneira tranquila, poupando todo mundo praticamente, né? Então quase que o time todo reserva, se a gente considerar como titulares aqueles que enfrentaram a LDU. Nem acho que dá para dizer isso, né? Porque, enfim, ali foi um jogo específico, com uma escalação muito específica para o contexto que o Palmeiras precisava vencer por 4-0. Mas a gente sabe que, enfim, esse time é quase que um time reserva e acho que nesse contexto agora você conseguir jogar fora de casa, mesmo que contra um candidato ao rebaixamento, poupando praticamente todo mundo, né? E tendo um clássico no meio de semana, acaba sendo realmente um alento e certamente o Abel está comemorando bastante o fato de ter conseguido vencer com essa escalação que entrou em campo. O Palmeiras vai fazer o jogo do... O Palmeiras nem jogou com o Santos pelo primeiro turno ainda, mas vai jogar pelo segundo turno já. No outro meio de semana é que o Palmeiras vai pegar o Santos pelo jogo atrasado do primeiro turno. 15 de novembro. Então, o meio de semana é o seguinte, Elton Serra. São Paulo e Flamengo na Vila, Palmeiras e Santos no Allianz. Tá mais complicado para quem? Obviamente para o Flamengo, né? É claro que o Santos já mostrou que cresce em clássicos, né?
Isso aconteceu É o já que na tem temporada. acontecido contra o Corinthians e contra o São Paulo. O Sansão jogou bem Apesar que também. foi o São Paulo que jogou com o time B/C ali na Sim. Vila, mas ganhou os clássicos. Mas o Palmeiras agora tem concentração total no Campeonato Brasileiro até a final da Libertadores, então vai ter time completo, né? Sim. Até porque descansou muitos desses jogadores. É mais difícil para o Flamengo, obviamente, né? Acho que o Palmeiras tem esse confronto contra o Santos, que é um confronto regional de decidir alguns paulistas, inclusive, nos últimos anos, mas eu acho que para o Flamengo é mais complicado. O Palmeiras, pós-mundial, né, que passou pelo Botafogo, depois acabou sendo eliminado, eu acho que o ponto fora da curva é o primeiro tempo contra a LDU. De resto, você pode questionar, contra o Cruzeiro não jogou tão bem assim, contra o Bahia teve aquela história que o gramado prejudicou, que o Abel Ferreira falou, o jogo contra o Flamengo, né, que o Flamengo teve um domínio. De resto, o Palmeiras tem sido um time muito regular, para cima, né? Eu acho que contra o Santos, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, a tendência é manter essa regularidade. Até porque está muito bem encaixado contra um Santos que está está patinando ainda, né? A gente não sabe se vai ter o Neymar, por exemplo, no jogo. Por causa do sintético. Do sintético. Então, o planejamento é que ele jogasse alguns minutos. Foi mais pro desespero agora contra o Fortaleza, que era para jogar 15, jogou uns 25, um pouquinho mais e tal, porque o jogo estava apertado, estava complicado. E essa trocação tá boa, né? Mas o Palmeiras é favorito. O Palmeiras é muito favorito com o Neymar ou sem Neymar. Com o Neymar. E, assim, e na situação atual do Neymar, você questiona se é com ou sem mais favorito. Sim, é. Porque ele não tá... Ele tá voltando até... não sei se ele deveria... o quanto ele está pronto para poder prosseguir no Brasileirão. Mas o Palmeiras jogando em casa, eu vejo um time que acabou de operar um milagre contra a LDU, não tem porquê. Se não passar pelo Santos, o Flamengo... Aí quem tem que operar o milagre é o Santos. Ambos têm 30 partidas, Palmeiras e Flamengo, portanto restam 8, 24 pontos em disputa até o final do campeonato. E aí, cara, agora é ponto a ponto. Então não dá para perder, não. E nessa o Flamengo semana, tem que ganhar na Vila do São Paulo. Uma pequena vantagem, mas é sempre bom. Para muitos, né? É bom você jogar já sabendo o resultado do adversário, né? Para muita gente, o Flamengo e o São Paulo vai ser na quarta, o Palmeiras entra em campo na quinta já sabendo o que aconteceu na Vila Belmiro. Claro que o Palmeiras vai entrar para ganhar, o Flamengo perdendo, empatando, tem que ganhar o jogo, porque ou para manter ali na briga, ficar na frente, ou para, quem sabe, ampliar uma vantagem, né? O Cruzeiro com 60 chegando. Tá 5 do líder e 4 do Flamengo. Ele tá só babando em tropeços ali para ele dar o bote. Recuperar o que ele deixou pelo caminho aí. Exatamente. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão. Lembrando que o Palmeiras ontem entrou praticamente com o time reserva, rapaziada. E aí mostra, assim, a força do nosso elenco. Muita gente, quando vai questionar aí qual elenco é melhor, falam-se sobre o Flamengo, tá? Mas a grande verdade é que o Flamengo só tem figurão, só tem medalhão, como eles dizem, né? Os caras que vieram da Europa, que não estão jogando isso tudo, cara, tanto que o Felipe Luiz não chegou nem perto de fazer o que o Abel fez ontem. O Felipe Luiz não colocou o time em reserva, botou o time titular para jogar contra o Lanterna. O Palmeiras não. O Palmeiras tem a força do seu elenco, que não é tão badalado, certo? Mas são peças que vêm fazendo, vêm rendendo muito bem. Então o Palmeiras, mais uma vez, mostrou a sua força fora de casa. Fora de casa, isso é muito bom se ressaltar. É claro que o Juventude hoje é o vice-lanterna, mas um jogo fora de casa. O Palmeiras foi com o time praticamente reserva dos titulares. Vamos botar aí o Fux e o Murilo, porque o Carlos Miguel, a gente tem a dúvida se ele vai ser titular. Ele tá jogando porque o Everton, né, tá lesionado. Então, assim, Palmeiras que mudou praticamente o time inteiro, mostrou a força do seu elenco, mostrou que pode muito, tá? Então, conseguiu essa vitória fora de casa. O Carlos Miguel se destacou bastante, principalmente no final do jogo, fazendo várias defesas, e até o Ronaldão se rendeu a ele, né? Que é um jogador com muito potencial, só que estava sem ritmo de jogo, né, cara? Muito tempo sem jogar. Antes de chegar no Palmeiras já estava um bom tempo sem jogar. Então ele chegou na janela do meio do ano, não jogou,
teve 2 partidas contra o Flamengo e a LDU, mais ou menos, né? Não foi lá essas coisas, mas faltava ritmo, né? Então mostrou, claro que ele não teve falha, mas poderia ter feito a atuação melhor, e agora pegando o ritmo de jogo mostra que sim, pode fazer a diferença e pode roubar essa titularidade do Everton. A gente achou que seria só pro ano que vem, né? Essa briga, que o Everton ia seguir na titularidade até o final do ano, mas essa lesão quebrou as pernas do Everton. Porque eu acho que vai ser difícil do Carlos Miguel sair desse gol agora, hein? Vem muito bem, vem fazendo agora atuações que fazem muita diferença. Então, provavelmente, o Carlos Miguel não deve mais sair do gol do Verdão. Ele deve tomar essa titularidade aí pela sequência, até porque a gente não tem a previsão para o Everton voltar. E ele vem melhorando a cada jogo, vem mostrando o seu trabalho. Como o Ronaldão falou, a envergadura dele é muito grande. 2,04 metros, se eu não me engano, ou 2,05 metros. Então, é um cara que tá aí, sim, para engrenar e cada vez mais fechar o gol do Verdão. E o que falar, né, cara, do Abel em mesclar todo o time praticamente, né, cara? Claro, porque o jogo de quinta-feira foi um jogo muito cansativo, não só físico, né, cara? Muito mental. Então, o Palmeiras foi para fora de casa, claro que é o vice-lanterna, né? Mas foi para um jogo fora de casa, mesclou, colocou um time praticamente todo reserva e mostrou a força que o elenco tem e a sabedoria do Abel, cara. A gente, por vários momentos, às vezes critica ele, né? Como qualquer um, né, cara? Vai acertar, vai errar, mas o Abel faz muita diferença na frente do Palmeiras. Eu, sinceramente, igual pediam para tirar, cara, ia trazer quem com salário? Tá, mas a gente vê aí muita gente que tem um salário alto, tem um nome, mas não entrega o que o Abel entrega. Então, assim, mesmo tendo os altos e baixos, o Palmeiras segue sendo muito competitivo com o Abel. Claro que agora ele tem o melhor elenco da fase dele aqui, para mim. Mas agora mostra ainda mais também a sabedoria dele, porque tem muita gente aí, você vê a seleção brasileira. A seleção brasileira tem, teoricamente, os melhores jogadores que tem no país. E mesmo assim, a maioria dos treinadores aí não tem conseguido dar liga. Não tem conseguido arrumar esse time. Agora o Ancelotti está caminhando para isso. Mas então não adianta você ter um bom elenco e o treinador não conseguir, cara, dar entrosamento, passar mesmo a visão dele de jogo para esses jogadores e conseguir fazer uma equipe competitiva. Então, assim, a gente fica muito animado com a sequência do Palmeiras, né, que agora vai, se Deus quiser, não vai perder mais ponto nenhum para conseguir chegar, cara, lá em cima na final e a gente conquistar tanto a Libertadores quanto o Brasileiro. Porque final do Libertadores vai ser dia 29 e depois tem mais 2 rodadas ainda do Brasileiro. Então é importante o Palmeiras seguir nessa batida para chegar com moral na final. E aí, cara, conquistando a Libertadores, terminar o Campeonato Brasileiro na ponta da tabela e fechar com esses 2 títulos. Cara, para fechar o ano com chave de ouro, partir pro Mundial de Clubes, né, cara? E conseguir o bicampeonato. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente traz informação, a gente traz novidades do nosso Palmeiras. Se você puder deixar aquele like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se puder hypar o vídeo, eu agradeço demais, que me ajuda muito o meu trabalho. Fico aqui, cara, o dia inteiro para Palmeiras, procurando todas as matérias para trazer tudo o que acontece na sociedade esportiva Palmeiras no nosso Verdão aqui para você ficar por dentro de tudo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.